Num mundo onde todos competimos pela atenção, saber explicar uma ideia tornou-se quase tão importante como tê-la. Seja numa sala de investidores ou num palco, a capacidade de sintetizar, estruturar e transmitir uma mensagem clara pode fazer a diferença entre ser ouvido ou passar despercebido. O pitch deixou de pertencer apenas ao universo das startups. Hoje é uma ferramenta transversal usada por empreendedores, líderes, criativos e até por quem simplesmente quer defender melhor uma ideia. Olá, sou o Ricardo Caldas, assessor de imprensa e consultor de comunicação na Fez Agency, e este é o Tech Refresh. Nesta temporada mergulhamos nos temas que moldam o ecossistema tecnológico português e europeu. Hoje tenho comigo o Norberto Amaral, organizador, curador e host do TEDx Porto, alguém que ao longo dos anos tem ajudado centenas de pessoas a transformar ideias em mensagens claras e memoráveis. Nesta conversa falamos, entre outras coisas, sobre como fazer um bom pitch, quais os erros mais comuns ao comunicar uma ideia e o desafio de sermos simples num mundo marcado pelo excesso de informação. Olá Norberto, muito bem-vindo ao Tech Refresh. Hoje começamos logo com um desafio. Se tivesses de fazer um pitch sobre ti, o que dirias? Olá, Ricardo, tudo bem? Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite, com muito prazer que estou aqui. Como é que eu faria um pitch? Eu sou um consultor e formador na área de comunicação, sou também organizador do TEDx Porto, sou Toastmaster também, ou seja, todo o meu trabalho, toda a minha vida, seja profissional ou como voluntário, roda em torno do tema da comunicação. A minha formação é esta, a minha formação é em Engenharia Física, portanto, tenho aqui vários chapéus, mas eu sou aquilo que eu chamo um físico não praticante, ou seja, eu tenho essa formação, mas de facto nunca cheguei a ser um físico, cheguei a ser programador, gestor de projetos, gestor de programa, então fui também gestor de inovação e desde há 9 anos e uns meses para cá tenho trabalhado muito mais afincadamente nesta área da comunicação. E para criarmos um pitch de uma forma geral, o que é necessário fazer, na tua opinião? Olha, eu acho que o principal de fazer um pitch é que nós não estamos lá apenas para vender uma ideia nossa, nós temos que vender a nossa ideia, mas com o ponto de vista do público, da perspectiva do público. E para isso o público tem que perceber que aquilo que nós lhe estamos a vender, entre aspas, que estamos a ter os seus interesses em primeiro lugar. O que significa é que então nós temos que responder a uma pergunta que provavelmente o público tem na cabeça e nem sequer sabe, que é: o que é que eu tenho a ganhar com isto? Ou seja, a velha máxima em inglês, what's in it for me? Se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos responder a essa pergunta, nós conseguimos fazer com que a pessoa preste atenção, queira ouvir a mensagem toda, esteja curioso para ouvir até ao fim e no final a probabilidade de aceitar a nossa proposta vai ser bastante maior. Para isso, é fundamental criarmos uma ligação emocional. Não, não passamos apenas pelo ponto de transmitir informação, mas acima de tudo para criar uma ligação emocional, para que as pessoas compreendam que a nossa solução, seja ela qual for, é uma excelente solução e que não só sabem como o sentem. Para isso, uma das coisas que ajuda bastante é partilharmos um problema antes. Ou seja, antes de falarmos sobre a solução, é partilharmos um problema e fazer o nosso público sentir empatia com quem sofre, à falta de melhor palavra, com aquele problema. Dessa forma, lá está, garantimos atenção, compreensão e depois, em princípio, ou pelo menos com muito maior grau de probabilidade, as pessoas vão aceitar a nossa proposta. Falando agora no TEDx Porto, como é que este evento, que já tem algum reconhecimento em Portugal, chega à tua vida? Olha, chega quase que por acaso. Tinha uma colega de trabalho que era colega, no fundo trabalhava na mesma empresa, mas numa equipa diferente, relativamente próxima fisicamente, mas raramente falava com ela, porque não tínhamos ali propriamente um tema, não estávamos sequer nos mesmos mundos, apesar de estarmos na mesma empresa, e uma vez cruzámos de uma forma mais... Ela veio a um evento que eu organizei internamente, para todos os efeitos, e veio ter comigo e disse: olha, tu eras capaz de ser bom para a equipa do TEDx Porto, o que tu achas? E eu, claro, adoro a ideia, vamos lá. E então ela já estava na equipa, ela convidou-me, dali a alguns meses fui à reunião pela primeira vez, uma reunião de equipa, e gostei, e espero que também tenham gostado de mim na altura, e fiquei, e assim me tenho desenvolvido lá. Acredito que sim. E este teu papel central como host e curador aconteceu desde logo ou foi evoluindo? No início, não. O primeiro ano eu entrei em outubro ou novembro de 2010 para o evento que íamos realizar em março de 2011
e na verdade eu acho que era um bocado mais pau para toda a obra, barra bombeiro que apaga fogos por tudo quanto é sítio. Ou pelo menos se houvesse fogos eu apagava-os. E não era propriamente uma pessoa com uma função fixa. Mas depois, alguns meses depois, o Manuel Forjás, foi quem trouxe o TEDx Porto para o Porto, levantou a possibilidade de ele não continuar com o evento. Eu e mais algumas pessoas juntámos-nos e achámos que não fazia sentido. E acabei por dizer, não, eu assumo as coisas aqui no Porto, fico lá em Lisboa, nós tratamos aqui das coisas de logística, das coisas todas, tu arranjas os oradores, vais ao palco apresentar e está tudo bem. E assim foi, ele aceitou essa oferta, nós mantivemos aqui tudo a funcionar aqui deste lado do Porto e tem corrido bem. Depois, ano após ano, a minha responsabilidade foi aumentando até um ponto em que infelizmente o Manuel nos deixou. Nesse ano já fui eu a pessoa que detinha a licença do TEDx Porto, fizemos ali uma transição relativamente suave e temos mantido o TEDx Porto desde então, agora com uma equipa de pessoas que herdamos este evento magnífico das mãos do Manel. Sem dúvida. Estamos a falar de um evento mundialmente conhecido que acontece por vezes em várias cidades ao mesmo tempo em todo o mundo. Como é que o TEDx Porto tem evoluído nos últimos anos? Olha, o TEDx Porto para já começou com um evento muito em redor de oradores e pessoas conhecidas do Manuel Forjás, Manuel como excelente connector que era, trouxe imensas pessoas para uma sala, quase uma grande serendipidade, criou um evento absolutamente magnífico em 2010, que eu tenho imensa pena de não ter ido, não participei nesse primeiro, mas soube que ele aconteceu logo 2 ou 3 dias a seguir, e depois desde então quis logo fazer parte da equipa, e na altura eu acho que aquilo que mais traça, digamos assim, o início, a gênese do TEDx Porto, era que aquilo era um exercício de curiosidade sobre os mais diversos temas, com um cunho muito grande no empreendedorismo social e também no mundo dos negócios. Era um pouco mais economia e outras coisas, outros temas mais de curiosidade geral. Desde então, desde 2013, 2014, tivemos muito mais impacto, aliás, procuramos muito mais ideias e projetos com impacto, não só social, comunitário, mas também a nível pessoal também. Deixámos também aquele tipo de talks que tínhamos, que eram mais estilo motivacional ou inspiradoras. Nós já não temos talks que tenham esse intuito como razão primária, digamos assim, de existência. Temos sim, obviamente, oradores que nos trazem essas ideias e esses projetos que fazem com que nós nos sintamos inspirados, é inevitável. Mas não porque essa é a principal razão da existência da talk, mas porque é uma qualidade, digamos, emergente de uma talk bem feita, que partilha uma boa ideia e que, obviamente, as pessoas depois querem juntar-se a isso. Nos últimos anos, aliás, não foi nos últimos anos, mas há cerca de 1 ano e meio, o TED deu-nos uma distinção particularmente fantástica, que é o facto de que nos deu uma chamada licença Legacy. Somos um de apenas 20 eventos a nível mundial, dentro de mais de 3.500, que temos este cunho, o que demonstra que, na perspectiva do TED, e não só, obviamente, na perspectiva dos nossos parceiros, dos nossos participantes e da nossa própria equipa, obviamente, nos vemos como um evento, como uma iniciativa que tenta melhorar a comunidade, que tenta dar algo à comunidade e achamos que o conseguimos. Por isso esse reconhecimento obviamente é muitíssimo bem-vindo e por muito nós achemos bem do nosso evento, ficamos sempre surpreendidos como é que do outro lado do Atlântico nos reconhecem essa qualidade. Obviamente ficamos derretidos com isso tudo, foi excelente. Sem dúvida um grande reconhecimento. E numa TED Talk, o que é que te atrai mais? É o formato? Eu acho que me atrai mais mesmo este exercício de curiosidade e eu não diria de positividade, mas de esperança que nós podemos criar juntos um mundo melhor. Que existem ideias fantásticas lá fora, disponíveis, e quando digo lá fora é cá dentro também, é na nossa comunidade, é perto das pessoas que nós já conhecemos. Ideias que de facto poderão ter um impacto muito positivo. Às vezes são coisas que parecem muito pequenas, mas de facto têm um impacto enorme nas vidas das pessoas que elas tocam, desde pôr pessoas idosas a andar de bicicleta, ou então a ser conduzidas por bicicleta, ou então como o sistema de identificação para pessoas com daltonismo, criado pelo Miguel Neiva, ou os palhaços do hospital, do Jorge Rosado, ou a vencer autismo, do João Santos. Há esses mil e um exemplos que, quando nós os vemos, ouvimos em primeira voz, ao vivo, aquilo que é o testemunho de pessoas que nos trazem em primeira mão a sua perspectiva, a sua visão sobre um determinado problema e como o resolver. Não tem que ser apenas aquela resolução, mas é aquela que nos trazem.
Eu saio deste tipo de eventos, não só de coração cheio, mas de cabeça a jorrar de ideias. Eu levo um daqueles cadernos de apontamentos, ele vem cheio de apontamentos, de ideias que eu próprio quero fazer. E a verdade é que uns anos depois olho para esses cadernos e muitas coisas estão feitas e se não estão, estão a caminho. E nesta linha da criatividade, tão importante como uma ideia, é igualmente importante comunicá-la bem? Sim, é fundamental. Eu costumo dizer que uma ideia em si vale pouco. Ideias todas as pessoas têm. A questão é, dois pontos. Primeiro é, conseguimos comunicá-la bem para outras pessoas para que consigamos torná-la realidade? Primeiro ponto. Segundo, conseguimos de facto torná-la realidade e será que ela traz valor? Ou seja, há aqui uma dose de, por um lado, de transmissão de ideia, de fazer com que mais pessoas o conheçam e queiram estar envolvidos, e por outro lado, o facto das ideias de facto terem a capacidade de serem implementadas, serem execuíveis e trazerem valor e passarem do reino das ideias, de algo que é soft, digamos assim, entre as nossas orelhas, dentro da capacidade do nosso crânio, e passarem cá para fora e passarem a vir à luz da realidade. Eu acho que é aí que de facto nós conseguimos criar valor, é torná-las realidade. Mas ao tornarmos uma ideia realidade, podemos não a fazer da melhor forma. Quais é que são os principais erros que identificas na explicação de uma ideia ao público em geral? Sim. Olha, há imensos, é difícil listá-los todos, da mesma forma como também há imensas formas de passar boas ideias e difícil listá-las todas, mas posso dar aqui duas ou três ideias. Eu acho que o principal é que quando nós estamos muito focados em nós próprios e focados apenas numa solução, que às vezes nem sequer tem um problema, é algo que muito provavelmente as pessoas nem sequer vão compreender. Porque para nós investirmos em algo, seja tempo, dinheiro, recursos, numa ideia que até pode ser uma solução, mas nós não percebemos para que é esta solução, o que é que ela vai resolver, que problema é que ela vai resolver. Há muitas pessoas mais pragmáticas e ainda bem que pensam, eu não percebo o problema, portanto também não vou investir na solução. Mas quando as ideias de facto resolvem um problema ou vários, pessoal, da comunidade, de um determinado grupo, de um segmento da sociedade, isso claramente vai-lhes trazer vantagens e aí as pessoas aí vão querer investir. Depois há outra componente, mais, digamos assim, mais de presença, que tem a ver com o ruído que nós colocamos, digamos assim, quando falamos. Há muitas pessoas que hesitam imenso, dizem imensos anjo, ok, portanto, pá, estás a ver, esse tipo de expressões que ao fim de algum tempo, se tornarem tão repetitivas que, aliás, ao se tornarem muito repetitivas, a maior parte das pessoas vão desligar da ideia propriamente dita, deixam de ouvir e começam a contar como se estivessem a contar os dias numa prisão, com risquinhos, com tracinhos na parede, a fazer 1, 2, 3, 4 cruza, 1, 2, 3, 4 cruza. Eu acho que todos nós, aqui entre parênteses, já ouvimos já algum professor no passado que, sei lá, terminava todas as frases com não é, ou começava todas as frases com então, ou com pá, ou algo assim, e isso cria tanto ruído que de facto as pessoas não querem ouvir. Eu acho que isto, além destas, há muitas outras formas, mas acho que estas são as duas principais. Eu arriscaria mais uma, que é a falta de estrutura, que é as pessoas, quando julgam que para transmitir a sua ideia, a única coisa que precisam é transmitir informação, é no fundo encher o nosso público, o público delas, digamos assim, apenas de informação. Isso não é suficiente. É preciso, como eu disse há pouco, criarmos uma ligação emocional com o nosso público, fazer com que o nosso público perceba como é que eles vão sair dali beneficiados. O que nos traz outra vez à primeira questão, que é que problema é que nós vamos resolver. Aí sim as pessoas ouvem-nos até ao fim e depois, se tudo correr bem, se a ideia for de facto boa e se estiverem para aí virados, mais provavelmente vão querer fazer aquilo que nós lhes estamos a sugerir. E há algum pitch que te tenha ficado na memória de forma especial? Houve um que não foi um pitch, foi uma talk de um senhor chamado Brian Stevenson. Para quem nos estiver a ouvir, Brian com Y, Stevenson com V e não com PH. Fez uma TED Talk em 2012 chamada qualquer coisa como Let's Talk About an Injustice, acho que é assim que se chama, uma talk incrível, em que ele na verdade não faz o pitch, mas ele fala sobre todo o diagnóstico de um problema social enorme com o sistema de justiça, naquele caso dos Estados Unidos, em que ele, como advogado, está a tentar salvar pessoas do corredor da morte e faz o seu pitch partilhando histórias dele e de outras pessoas que o levam a criar toda uma narrativa que nos deixa completamente sem chão. Depois de ouvir aquele pitch, acho que é impossível alguém ter uma ideia contrária àquilo, porque ele é tão bem articulado, as coisas todas encaixam, que todas as pessoas que o ouviram quiseram de alguma forma contribuir. Como eu disse, isto foi em 2012, eu estava no evento do TED, mas ao lado, não o vi em direto. Aliás, vi em direto, mas não ao vivo. E sei que durante a tarde
desse dia em que ele, portanto, à tarde depois de ele ter feito o seu pitch, várias pessoas vieram ter com ele e literalmente punham-lhe cheques no dentro do bolso do casaco. Nem lhe deixavam ver quanto é que era, punham-lhe cheques no bolso, precisas disto, anda lá, toma, tens aqui uma pequena ajuda. E no dia a seguir, no palco do TED, o próprio Chris Anderson, o dono do TED, fez ali um pitch, em vez dele, mas fez ele um pitch, que conseguiu recolher mais de 1.060.000 dólares em menos de uma hora. Simplesmente pondo as pessoas com o braço no ar, quem é que dá X, quem é que dá Y, quem é que dá Z. Isso foi algo que eu vi em direto, achei absolutamente incrível, a forma como isso foi conduzida e acima de tudo porque lá já havia uma ideia por trás. Houve outro que me marcou bastante, que foi um que eu fiz em 2017, se a memória não me estiver a trair. Eu, quando saí de uma empresa de retalho, juntei-me a uma empresa em que co-criei ou cofundei uma empresa chamada Shelf AI, em que criámos uma aplicação que, através de reconhecimento de voz, permitimos aos clientes fazerem compras através de reconhecimento de voz, através simplesmente lendo alto uma lista de compras. Nós, por exemplo, podíamos simplesmente dizer quero leite, água, arroz, Coca-Cola, grão de bico e esse tipo de coisas e falar tal e qual como eu estou a dizer agora. E a aplicação faz o reconhecimento de voz e coloca-me um artigo, à medida que vai ouvindo cada artigo, vai-me colocando no próprio app, no próprio ecrã, onde eu posso depois escolher outro se por acaso não for aquele, mas aquele já foi sugerido porque aquele artigo que eu costumo comprar, na quantidade que eu costumo comprar, ou então alterar a quantidade, se eu quiser uma quantidade diferente, e depois chegamos ao fim e simplesmente dizemos, olha, entrega-me amanhã às 4 da tarde no escritório. E aquilo faz tudo, eu não preciso praticamente clicar em botões se eu não quiser, é só voz, o que é absolutamente incrível. Chegamos a fazer um piloto, foi muito bem, mas o pitch que mais gostei de fazer foi uma vez que em Lisboa houve uma reunião dos diretores de inovação de um grande retalhista europeu, que também estava baseado em Portugal, não vou dizer aqui marcas, mas pronto, em que num dia de muito calor, num local, lá está, no LX Factory em Lisboa, estava muito calor, não havia ar-condicionado, eu fui a última pessoa daquele dia a chegar à sala e fazer um pitch. Quando eu entrei, parecia uma zona de guerra, com toda a gente já de camisa arregaçada, com os botões abertos até meio do peito, tudo cheio de calor. E depois entra mais um chato que ninguém conhece, ninguém faz a mínima ideia quem era eu, e que lhes fiz um pitch sem PowerPoint, em menos de 2 minutos. Mostrei-lhes simplesmente virando o telemóvel para eles e falando de costas para o telemóvel, porque eu estiquei o meu braço com o telemóvel virado para eles, e disse, meus senhores, a forma como nós, a partir de agora, vamos fazer compras mudou totalmente. Vou fazer uma compra à frente deles, sem virar o telemóvel para mim, carrego no botão da app, a app abre e eu começo a editar a lista de compras e eles veem os artigos que eu estou a falar. Já agora estou a falar isto em inglês, obviamente, nem sequer estou a fazer isto em português, por isso eles conseguem ver os artigos todos a aparecer à medida que eu estou a falar. Eu literalmente era ver os queixos deles a ficarem colados ao chão, porque eles ficaram tão surpreendidos que eu saí dali com os cartões de visita deles e eles com o meu, porque ficaram mesmo a pensar isto é o futuro. E de facto foi o futuro para algumas empresas que pegam nisto. Hoje em dia é uma coisa mais normal, as pessoas fazem compras através da Amazon Echo, do Google Home e isso tudo. E acho que ainda vamos ver o melhor, ainda vem aí muito mais. Mas acho que os deixei mesmo surpreendidos fazendo uma demonstração que correu extremamente bem. Já agora, falando também num universo que se relaciona muito com o investimento, muitas vezes associamos o pitch às startups. É uma ideia errada? De todo. O facto é aí que é conhecido, mas nós já fazemos pitches há décadas sem ainda se falar sequer em startups e venture capitalists nem nada. Eu acho que um pitch se pode resumir de uma forma muito simples numa equação. Um pitch é igual a uma apresentação mais um pedido. E isso nós estamos fartos de fazer. Quando numa empresa qualquer, por muito jovem ou por muito madura que seja, nós temos que fazer, por exemplo, um ponto de situação de um projeto, mas nesse ponto de situação pedimos mais recursos. Pedimos para, autorização, entre aspas, para, por exemplo, adiar a data de conclusão do projeto, a data de implementação. Quando pedimos mais recursos, como por exemplo mais dinheiro, ou recursos propriamente ditos, não na forma de dinheiro, mas na forma de pessoas, por exemplo, nós aí estamos a fazer um pitch, nós estamos a fazer um pedido e queremos que a pessoa do outro lado, nós queremos persuadir aquela pessoa, o grupo de pessoas, para que nos aprovem o pedido. Isso é algo que nós vemos diariamente em todo o tipo de instituições, em todo o tipo de equipas. Nós fazemos um pitch é absolutamente essencial. Se ele fica conotado ou muito ou não com startups, é algo que eu acho que é um erro. Não é de todo isso. Acho que é uma coisa que, como digo, já fazemos há imenso tempo, só que acho que agora entrou mais neste léxico mais ligado ao empreendedorismo e a startups.
Associado ao pitch, temos sempre o conceito de storytelling. Achas que é uma técnica ou uma competência humana? Eu acho que há pessoas que estão mais à vontade em contar histórias. Agora, se são capazes de o fazer ou não de uma forma competente é diferente. Nós, quando aprendemos qualquer coisa, sei lá, as coisas mais simples, acordar sozinho, ou ter sequer posto o despertador no dia anterior, acordarmos, vestirmos, irmos à casa de banho, fazermos o pequeno almoço, levar as crianças à escola, esse tipo de coisas, tudo são coisas que nós aprendemos. Não há ali nada com que nós aprendemos, já nascemos com isso. Ninguém nasceu já a saber fazer um pitch, nem a contar histórias, isso não existe. Agora, existe provavelmente algum talento, alguma capacidade que as pessoas têm de forma inata, eu não digo que não. Mas quando eu digo capacidade é mais provavelmente a vontade de estarem, por exemplo, à frente de um grupo de pessoas sem se sentirem nervosos, ou seja, sentem-se mais capazes de o fazer, mas são de facto capazes de o fazer, têm mesmo essa competência. Isso é o que se aprende. Na minha experiência como formador e também como um licenciado do TEDx Porto, em que ajudamos sempre os oradores a ir ao palco, a fazer no fundo o seu pitch, a minha resposta é claramente algo que nós podemos aprender. Não, eu vi até agora ninguém que não pudesse aprender a fazer um pitch, porque são coisas que, fazendo ou implementando algumas dicas relativamente simples, qualquer pessoa pode saber fazer um. Ainda em relação à técnica, em formatos como o TEDx há muitas vezes a ideia de que os speakers decoram o que vão dizer e por vezes ao decorarem têm brancas durante as suas talks. Há dicas que tenhas para partilhar para que esses casos possam não acontecer com frequência? Assim, como é que isto funciona? Basicamente, para já é um erro enorme nós tentarmos decorar, e especialmente quando nós vamos para um palco e vamos estar à frente de 1000 ou 1300 pessoas, 1300 pessoas é o nosso público, e as pessoas assustam-se. Ainda mais quando vêm não só à sua frente, mas vêm a 180 graus, uma assembleia de pessoas, é assustador, não mentimos. E quando as pessoas, por muita experiência que já tenham, se deparam perante aquele cenário, algumas, não é ser muitas, algumas, vão congelar durante uns segundos, vai haver ali uma branca, e depois não sabem muito bem como é que vão acontecer, como é que vão reatar a mensagem. Nós dizemos aos nossos oradores para sim se prepararem, mas não para decorar. O que eles têm que se preparar é, primeiro, familiarizarem-se com a mensagem, escreverem, por exemplo, escreverem a mensagem. Imaginem que nós tínhamos a possibilidade das pessoas fazerem uma talk a partir de um púlpito, como se fosse um político, que lhes dessemos aquilo impresso, as pessoas podiam ler. Se assim fosse, o que é que as pessoas iriam escrever no Word, num processador de texto? Então as pessoas dizemos aos oradores, escreve o texto completo, do início ao fim. E tal e qual com todas as interjeições, com as aspas, entre aspas, com os bolds e os sublinhados, para que as pessoas saibam onde é que devem fazer o seu ênfase, inclusivamente se quiserem pôr lá um balãozinho a dizer eu aqui vou fazer este gesto ou aquele gesto. E depois, dizemos aos oradores para ler várias vezes, para inclusivamente até poderem gravar no telemóvel para se ouvir várias vezes, não com a intenção de decorar, mas com a intenção de estarem familiarizados com as palavras, com os conceitos, com o fluxo de tópicos, de temas ao longo da sessão, ao longo dessa talk, e também como é que podem fazer uma boa transição do tópico A para o B, para o C e por aí fora, para parecer algo que acaba por no final sair de uma forma muito mais natural e espontânea. Mas natural e espontâneo não tem nada. O natural e espontâneo só parecem bons quando as pessoas se treinaram, quando as pessoas se prepararam de facto para aquilo. Porque de espontâneo está muito cemitério cheio, falta de melhor expressão, não é? As pessoas, na verdade, pensam que a espontaneidade, que é uma coisa que as pessoas simplesmente fazem, acontece, é quase que por um milagre, mas isto não é como aqueles filmes de ação em que o herói chega ao fim depois de fazer 30 coisas impossíveis, ainda está vivo. Isso não é assim que acontece. Na realidade, se as pessoas tentarem fazer 30 coisas impossíveis, morrem à primeira, não é? Não chegam, não passam da primeira. Isto passa tudo por muita preparação, por consciência, e aí sim, os oradores, em vez de tentarem decorar, o que fazem é, primeiro, recordam-se os tópicos, que vai ser muito menos informação, e dentro de cada um desses tópicos vão saber falar com essa naturalidade, porque já têm isso vivido. E sabem quais são as palavras mais difíceis que vão se recordar, dessas palavras mais difíceis que poderiam dizer ou que poderiam ter alguma dificuldade em recordar-se. Desta forma, quando chegarem ao palco, por muito nervosos que estejam, eles sabem que vão de A para B para C, sabem mais ou menos como fazem as transições. Depois, se dizem mais uma frase ou menos uma frase, não é problemático de todo. Porque do lado do público, ninguém sabe qual era a intenção deste orador ou oradora ao transmitir aquela talk, ao fazer aquela talk. Se assim é, do lado do público não há este tipo de preocupação, do lado do orador ou oradora também não deve haver esse tipo de preocupação. É algo mais genérico, é algo que às vezes significa que os oradores não vão
focar em toda a informação que queriam transmitir. Acontece, nunca é perfeito. O que importa é que nós nos apercebamos que, por não ser perfeito, ou não tem que ser perfeito para ser excelente. Pode ser excelente, pode à mesma trazer imenso valor, e mesmo assim a pessoa se ter esquecido de meia dúzia de coisas. Isso não é um problema de todo, de todo. Interessante. Há ainda também um outro desafio. Vivemos numa era onde somos bombardeados constantemente com informação, seja escrita, em áudio ou até em ambas. Como é que conseguimos destacar uma mensagem no meio de tanto ruído? Essa é a pergunta do $1.000.000, não é? Como é que nós conseguimos fazer isto? É muito difícil, porque às vezes nem sequer é apenas a ideia, é o contexto em que ela é transmitida, é a abertura que as pessoas possam já ter naquele dia, aquela pessoa em particular, e que outras pessoas podem não ter nesse dia ou noutro dia qualquer. Por isso acho que há ali sempre também uma dose de sorte, uma dose de... Bem, sorte preparada, lá está. A sorte protege as pessoas que já estão preparadas, como dizia, creio que era Séneca que dizia isso. Portanto, nós temos que perceber que há coisas que nós podemos fazer e devemos fazer, e depois há sempre um fator, uma maior, digamos, folga que temos que às vezes que dar ao público para que o público possa preencher o resto, o que falta, para garantir que essa ideia vê a luz do dia. Nós no passado, já me aconteceu, por exemplo, uma vez eu fiz uma TED Talk, aliás a mais recente, fiz uma talk no evento TEDx e eu vi as pessoas extremamente interessadas, adoraram, high fives no final, foi espetacular. E é bonito simplesmente saber que basta às vezes que haja uma pessoa que nos venha abordar no final e dizer: Norberto, gostei muito da mensagem, gostava de falar consigo, podemos falar um pouco mais aprofundadamente. E naquele coffee break não é suficiente, mas trocamos contactos e depois fazemos uma chamada Zoom ou algo assim, uns tempos após. Isso é altamente gratificante. Às vezes basta que haja uma única pessoa, esperamos que mais, obviamente, mas às vezes basta que haja uma pequena pessoa cuja vida foi tocada e até transformada por algumas palavras que nós dissemos, do que nós falarmos de uma forma absolutamente espetacular, maravilhosa, como se nós fôssemos o melhor político desde os pão às fatias, mas depois, quando cai na cabeça das pessoas, cai em vazio, desvanece. Então acho que isso é um ponto muito grande, que é essa capacidade de abertura do nosso público, que está muitas vezes fora das nossas mãos, e a única coisa que a gente pode fazer é realmente transmitir a mensagem de uma forma que nós esperamos, cruzando os dedos, que o público não só preste essa tal atenção, como compreendam, para que depois levem essa ideia em diante para as suas vidas. Se calhar não me vais conseguir responder a isto, mas achas mais eficaz transmitir uma ideia com o apoio de algo mais visual, como um PowerPoint ou um cartaz, ou simplesmente falarmos sem qualquer bengala? Eu acho que depende muito da energia, do entusiasmo, da paixão com que nós falamos, dos exemplos que nós partilhamos, das nossas histórias, de nós conseguirmos criar uma imagem vívida na cabeça das pessoas. E isso é uma coisa que se pode fazer perfeitamente sem qualquer tipo de apoio visual. Sem PowerPoint, sem nada físico, podemos fazer isso perfeitamente bem. E não faltam exemplos, aliás, há pouco dei o exemplo do Brian Stevenson e fez isto e não mostrou um único slide. E às vezes já há pessoas que põem apresentações, têm um ou dois slides, são fotografias, não têm sequer uma palavra. Agora, há de facto algumas alturas, em algumas situações, em que nós temos que mostrar coisas que não conseguimos descrever, porque são mais complexas, então, por que não ter um slide? Não tem mal. Eu pessoalmente prefiro, como base, como ponto de partida, começarmos com um pitch que nem sequer tenha qualquer tipo de ajuda visual, como PowerPoint, e depois, se nós virmos que é absolutamente necessário, aí acrescentamos. Só que não começamos dessa forma por omissão, que é o que a maior parte das pessoas fazem. A maior parte das pessoas, quando vai fazer uma apresentação, especialmente se for um tema que já fez antes, pega numa apresentação que já fez no passado, encontra, muito bem, copy-paste, agora vou fazer a alteração nesta cópia, e depois ficam presos àqueles slides. E isso não é bom, porque às vezes o que acontece é que os slides vão ter imagens que são francamente clichê, que só uma pessoa com uma grande dose de caridade é que vai olhar para aquele slide e pensar que aquele de facto ali há alguma coisa de interesse, com informação redundante, e infelizmente tudo isso distrai mais do que ajuda as pessoas a concentrar-se. Agora, dito isso, pessoas que sabem utilizar muito bem o PowerPoint vão sempre estar à vontade também. Se conseguirem mostrar bem uma mensagem com o PowerPoint, e acham mesmo que isso lhes vai ajudar a transmitir alguma informação que não conseguiriam fazer de uma forma puramente verbal, então o PowerPoint vai ajudar e isso vai ser sempre um fator de melhoria. Algo que pode acrescentar valor muitas vezes é termos algo físico, tangível nas mãos, porque aquela dimensão das duas dimensões, não é? O 2D de mostrar um slides ou então o 1D, que é a nossa voz, não é suficiente. Às vezes nós precisamos de algo mais para, lá está, captar a atenção.
Eu aí lembro-me sempre da neurocientista Jill Bolte Taylor, que creio que em 2006 ou 2007 fez uma TED Talk, acho que foi esse o ano, em que ela veio falar sobre como é que ela ultrapassou um AVC que ela teve, ou seja, já era neurocientista, sabia a teoria supostamente por trás dos acidentes vasculares cerebrais, mas em dezembro de 96 ela própria, quando tinha 30 anos, sofreu um. E agora vive por dentro aquilo que ela até agora vivia dentro de um livro de texto. E isso é uma coisa que transforma a vida de uma pessoa, obviamente, não é? E depois veio partilhar essa história que ela tinha com o público e trouxe ao palco um cérebro humano que, apesar de já ter ali uma camada gelatinosa, de um polímero qualquer, para que ele não se desfizesse nas mãos dela, pegou literalmente com luvas de borracha, ou de látex, num cérebro e mostrou às pessoas como é que é o cérebro a sério. Não era um gráfico, não era uma fotografia, não era uma daquelas imagens de ressonância magnética que são muito bonitas e muito limpinhas, mas não, trouxe uma coisa ali visceral, tipicamente, o que faz com que algumas pessoas fiquem um bocadinho assustadas e até se retraem, mas a maior parte das pessoas até se chega um pouco à frente e querem ver mais aquilo, não é? Por isso, quando às vezes utilizamos este tipo de objetos de 3 dimensões, que são tangíveis, trazemos uma nova dimensão, uma nova característica, uma qualidade ao nosso pitch, que provavelmente não era possível sem fazermos isso. Isso faz com que as pessoas realmente prestem mais atenção. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas não posso deixar de te perguntar: achas que hoje em dia é mais difícil sermos simples ao transmitirmos uma ideia? Excelente pergunta também. Olha, eu acho que é mais difícil no sentido em que a maior parte das coisas estão cada vez mais complexas. Nós sabemos cada vez mais coisas sobre cada vez menos coisas. Ou seja, sabemos cada vez mais informação sobre cada vez menos fenómenos, que significa que estamos num grau de especialização enorme. E existem alguns campos das nossas vidas, por exemplo, nos negócios, na academia, em que queremos acharmos que fizemos um trabalho muito bom, muito importante, muito fundamental, no sentido que é muito aprofundado. E queremos também transmitir esse grau de trabalho que nós realizamos na forma como nós fazemos um pitch. Isto, na minha opinião, é um erro colossal. Nós temos, acima de tudo, que simplificar para fazer com que qualquer pessoa, e especialmente quando temos pessoas que, não é qualquer pessoa que de inteligência média, vamos dizer, mesmo que as pessoas mais inteligentes do mundo se juntam uma grande variedade de pessoas com estes níveis diferentes, uma grande diversidade de conhecimento que estão na mesma sala, é como se nós estivéssemos a falar com um público amorfo. Se eu tenho à minha frente uma pessoa de medicina, uma pessoa de área legal, de contabilidade e de microbiologia por aí fora, estas pessoas não sabem falar entre elas. Não têm o mesmo léxico, não estão a falar sobre o mesmo. Do lado do orador ou de uma oradora, ou de uma pessoa que está a fazer um pitch, existe, nesse caso, uma dificuldade muito grande em transmitir as suas ideias, se também for muito especialista, se utilizar aquela gíria ou jargão, não vai conseguir transmitir a mensagem. É muito difícil. Então, aquilo que eu digo sempre aos oradores, às pessoas que trabalham, no fundo, em organizações, e especialmente em organizações mais maduras, onde acham que têm esta obrigação de aprofundar os temas, a chegar ao ponto que mais ninguém percebe sobre estes temas, digo-lhes, não, o vosso objetivo é exatamente o contrário. É que, no limite, uma criança de 10 anos deve compreender o que vocês estão a dizer. E claro que isto é um limite extremo, mas ajuda-os a pensar no que é que será uma mensagem mais simplificada, não simplista, mas mais simplificada, para que o maior número possível de pessoas consiga compreendê-la e depois, se for o caso disso, por exemplo, à procura de um financiamento, que essas pessoas percebam que isto vale a pena investir nisto e eu vou investir com X do meu dinheiro. Isso é algo que nós, de facto, temos todos a ganhar com isso. Norberto, obrigado por esta conversa e por nos ajudares a olhar para o pitch como uma competência que vai muito para além do palco ou do investimento. Ficamos certamente com ferramentas úteis para pensar melhor as nossas ideias e, sobretudo, para as comunicar melhor. Obrigado e vemo-nos no próximo TEDx Porto. Muito obrigado. Até à próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do Tech Refresh. Se gostaste desta conversa, podes acompanhar-nos nas redes sociais da Fez Agency e ouvir o podcast no Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Continuamos a trazer pessoas que ajudam a pensar melhor o presente e a comunicar melhor o futuro.